espero que você esteja bem e espero que você fique melhor ainda com essa dica que eu vou te dar hoje. É com muita alegria que eu dou boas-vindas a você aqui no meu canal do YouTube. Este meu canal é para falar sobre finanças pessoais e outros aspectos também voltados a pessoas físicas, por exemplo, reserva de emergência, endividamento, orçamento, ponto de equilíbrio, contabilidade, dentre outros, tá certo? E para isso eu já deixei aqui separado o caduceu e a tábua de leis. No rodapé também eu estou deixando o meu e-mail de contato e o arroba aqui do meu canal, tá certo? Então, esclarecido tudo isso, agora sim, vamos ao conteúdo desse vídeo? Pessoal, é assim, eu estou me propondo a fazer esses vídeos aqui no YouTube, mas eu não estou conseguindo fazer em formato curto, né? Então, o que acontece? Eu fiz um vídeo dias atrás, depois você dá uma voltada aí no canal para você achar, falando sobre a planilha, né? Mostrando passo a passo, né? Do que contempla lá na planilha que eu quero disponibilizar aqui no meu canal. Vai ter um e-mail de contato, se você, quem quiser, é só mandar um e-mail que eu vou mandar a planilha Excel, tranquilo, né? E o que eu percebo é que as pessoas estão muito assim difusas, né? Como é que eu faço para investir? Quanto de reserva de emergência que eu tenho que ter, né? E como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que é a questão de dívida, né? E eu acho que não tem uma receita de bolo, né? Porque se tivesse seria muito simples. Era todo mundo fazer a mesma coisa e ia dar certo para todo mundo. E a gente sabe que não é assim, tá certo? Então, como ponto de partida, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre a questão de orçamento, a questão de padrão de vida, tá certo? Então, para a gente tentar identificar qual é o nosso padrão de vida, né? Qual é o nosso nível tanto de ganho quanto de gastos, como é que a gente está identificando isso. E para fazer isso, antes de entrar na planilha onde a gente vai fazer os cálculos, tudo, né? Tem um pouquinho da parte técnica, o embasamento, que é mais ou menos com a seguinte ilustração. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, esse aqui é uma ilustração de um conceito chamado ponto de equilíbrio ou break-even point. Como é que funciona? Antes da gente conseguir qualquer receita de salário, ou com venda, ou com prestação de serviço, a gente precisa fazer um investimento, não é isso? Então, por exemplo, a pessoa que eu vou começar a cortar cabelo em casa. Tudo bem. Então, antes dela começar a fazer, antes dela passar a máquina no cabelo das pessoas, né, na cabeça das pessoas, ela vai ter que fazer um curso, ela vai ter que comprar máquina, ela vai ter que ver as instalações, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou fazer bolo em casa para vender. Tudo bem. Só que antes dela começar a faturar, antes dela começar a ter esse comércio, né, esse ganho, ela vai ter que se preparar também. Ela vai ter que talvez comprar ingredientes, comprar talvez um fogão, uma coisa mais interessante, não sei. Também, de novo, preparar o ambiente onde ela vai trabalhar e assim por diante. Em finanças, né, o que acaba acontecendo? Não importa qual é, para esse conceito, né, que a gente está falando aqui, não importa o tipo de atividade, né? Não importa o tipo de atividade. O que importa é a gente entender que você tem que ter um ganho, só que esse ganho ele é precedido por um investimento. Então, por exemplo, eu vou estudar para concurso público, ótimo, né? Só que às vezes o resultado demora aí 2, 3, 4 anos. Então, por exemplo, hoje
pessoa está desempregada, né, não tem renda praticamente, né, e ela vai passar a ter aí 5, 7, 8 mil reais de rendimento daqui a pouco, a hora que ela for aprovada, nomeada, né, que ela assumiu o cargo público. Ótimo, né? Mas a gente tem que entender que antes disso tem que ter esse investimento. Mesmo a pessoa que é CLT, que está buscando uma nova colocação no mercado, às vezes ela tem que se preparar, tem que fazer um curso, uma qualificação, tem que fazer, manter a empregabilidade, tá certo? E esse gráfico aqui, ele vai mostrar pra gente isso. Olha que interessante. Ele está em inglês, mas dá pra gente interpretar, tá certo? Então, você imagina o seguinte, que a linha de cima, onde está apoiada aí o nosso amiguinho está correndo, ó. Nosso amiguinho está correndo do loss para o profit. O loss é a perda, né? E o profit é a renda ou é o lucro. No nosso exemplo aqui pode ser tanto faz a renda ou o lucro, é mais o lucro do que a perda. E o loss é o prejuízo, né? Em tradução literal, tá certo? Então o que ele está fazendo? Ele está fugindo do loss, está fugindo do prejuízo para ir para o profit. Olha que interessante, fazendo um parênteses aí, né? Tem gente que fala assim, eu tenho que correr atrás do prejuízo, mês passado não foi um mês muito bom, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Não, eu tenho que correr atrás do lucro. O prejuízo já foi, o prejuízo é passado, agora eu vou correr atrás do lucro, né? De qualquer forma, o que esse desenho mostra pra gente aí? Eu vou até colocar um maior para a gente poder avaliar junto. Olha aí, ó. Então o que acontece? Essa linha onde o rapaz aí, o nosso amiguinho, está apoiado, são as despesas, né? Então no primeiro momento a despesa ela vai ser no crescente. A linha inferior, que é a linha que começa no zero, ela é a linha da receita, é a linha do ganho, é a linha do salário, ela corresponde a esses valores. A ideia é que em um determinado momento a linha da receita suba mais do que a linha das despesas, e é o momento onde ele vai ter o profit, o momento onde ele vai ter o lucro, tá certo? Então, quando essas duas linhas se encontram, é o que a gente chama de break-even point, que é o ponto de equilíbrio. A gente percebe o seguinte, voltar aqui um pouquinho, a gente percebe o seguinte, na linha aqui do X, na linha horizontal, aqui embaixo do gráfico, a gente tem total em unidades, né? Esse total em unidades, no nosso exemplo aqui, ele pode ser unidades de bolo, ou pode ser meses de trabalho, né, ou meses de faturamento, de acordo com a sua atividade aí. Na verdade, finanças ela não se fecha numa coisa só, ela é expansiva, né, ela é adaptativa a todos os casos, né. E na linha vertical, que é o Y, então é o total, tá assim, total costas, né, que é o total do gasto, né, é a coluna de valores, a linha de valores, tá certo? Então embaixo a gente tem o período e na vertical a gente tem valores. Então o que a gente percebe? Que no primeiro momento, no caso aí do nosso amiguinho, ele está na linha aí, o custo está na linha, digamos, de 35, né? E a receita está em 0. E ele vai fazendo as atividades dele, né? Até que ele consiga cruzar essas duas linhas, né? Então o que a gente vai perceber na minha planilha? Que essas duas linhas a gente tem que fazer um controle delas meio que em separado, né? A gente tem que avaliar essas duas linhas em separado e também ver onde que elas se cruzam. Então na nossa planilha vai ter essa mesma informação, tá bom? Então agora que a gente já tem aqui a base científica, né, o desenho do que a gente está buscando,
a gente vai mostrar isso lá na planilha, tá certo? Pera lá. É isso aí. Então agora que a gente já tem o desenho, a ilustração, a base técnica, né, a justificativa técnica, daí a gente vai fazer a parte matemática, que é aplicando caso a caso, tá bom? Então, olha que bacana aí, só para a gente não perder essa informação, tá certo? Existe uma linha de custo, né, que começou aqui em 35 no nosso exemplo aqui, e a linha de receita que é 0. Por quê? Porque nesse momento ele está investindo, ele está comprando a máquina de barbear, ele está comprando ingrediente para fazer o bolo, ou ele está comprando as apostilas para o concurso, enfim, cada um vai ter um custo correspondente, né? E nesse momento a receita é 0, ele não está tendo ganho, mas lá na frente ele vai ter esse ganho, vai superar essa despesa que ele tem. E é com essa fé e é com essa atitude positiva e proativa que a gente precisa fazer o nosso controle financeiro, tá certo? Não é simplesmente, vamos ver o que vai acontecer, deixa a vida me levar. Não, a gente tem que fazer a partir disso daí, tá certo? Então agora vamos lá para minha planilha, vai ser a inauguração da minha planilha aqui no canal. Eu estou muito feliz com isso e vamos ver como é que a gente faz isso na parte prática, tá certo? Bora lá! Pessoal, agora sim, mostrando para vocês o Excel, tá certo? Eu acabei colocando a imagem da câmera bem pequenininha para não atrapalhar. É assim, lembrando que eu fiz um vídeo mostrando as funcionalidades básicas da planilha e agora mostrar a planilha em si, tá certo? Essa planilha é a mesma que eu uso, na verdade, da que eu uso para essa tem várias funcionalidades a mais, por exemplo, as explicações de cada aba, tá certo? Então a primeira aba aqui ela é o tutorial, faço aqui uma mensagem de boas-vindas, tem os meus contatos aqui, o e-mail para você pedir a planilha, você que quiser a planilha, tem aqui o meu canal no YouTube, falo alguma mensagem até de boas-vindas ou até interessantes, né? E aí falo basicamente algumas funcionalidades da planilha, lembrando que a planilha ela vai ter várias abas, né? Então tem tutorial, utilidades, orçamento, reserva para emergência, né? Vai ter várias abas, por exemplo, variação patrimonial, saldos de investimento, aqui já a parte de gráficos, tem várias abas. E o que acontece? A primeira aba ela é o tutorial. Você vai perceber o seguinte, que tem algumas abas que tem numerações, por exemplo, essa daqui, ó, essa daqui, tem várias abas com numerações. As abas com numerações são para input de informações. E as abas sem numerações, por exemplo, reserva para emergência, ela não tem numeração, orçamento também ela não tem numeração. São abas também para você colocar algumas informações, mas ela usa informações das abas anteriores, das abas numeradas, tá certo? Então é isso que eu estou explicando aqui, ó. Aí aqui eu estou falando de cada aba, o funcionamento delas. Então se você tiver aí uma curiosidade de conhecer, isso tudo eu fiz para vocês aí, para divulgação, tá certo? Então eu falo aqui de modo geral, de uma forma resumida, né? Para dar uma ideia do que a planilha faz. E aí em cada aba, qual que é a informação de cada aba. Voltando aqui, aí a informação de cada aba, tá certo? Ó, que é a informação de cada aba. Bom, esse vídeo especificamente é para falar dessa aba aqui, ó, orçamento, que é o que, né?
que é o cálculo para a gente saber se vive acima ou abaixo do seu padrão de vida. Padrão de vida é o resultado que você obtém das suas atividades corriqueiras, das suas atividades cotidianas, das suas atividades operacionais. Não inclui obrigatoriamente o resultado financeiro, receita e despesa financeira, mas as suas atividades normais, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui nessa aba? A gente vai saber calcular o nosso orçamento, tanto anual quanto mensal, e na verdade, e aí vai poder comparar com o seu padrão de vida, que é o montante de dinheiro que você consegue fazer ou ganhar. Então, aqui o que acontece? Aqui é quanto você precisaria, né? Precisaria ganhar, e quanto você gasta também, tá certo? E aí aqui você vai ter a comparação com o que você consegue fazer ou ganhar neste momento. O orçamento, você faz ele, por exemplo, agora, e você não vai ficar fazendo sempre, ele é uma vez só, e você de tempos em tempos você faz uma revisão do orçamento. Então, por exemplo, eu comprei um carro agora financiado, aí você vai colocar no seu orçamento aquela parcela daquele carro. Agora eu mudei de emprego, estou ganhando melhor, então você vai colocar essa informação também aqui para você sempre ter a dimensão do seu padrão de vida, tá certo? Lembrando que, até coloquei aqui, que a gente são ganhos e gastos recorrentes, tá certo? Considerados anualmente. E aí a gente vai identificar o nosso ponto de equilíbrio, que é a partezinha anterior do vídeo, tá certo? Qual que é a grande dificuldade, né, que eu percebo para as pessoas fazerem o cálculo do seu padrão de vida, né? A grande dificuldade é porque existem vários tipos de cobranças. Por exemplo, você tem IPVA. IPVA ele tem uma abrangência anual, mas você paga em 2 ou 3, dependendo do estado, até em São Paulo, por exemplo, até em 5 meses. Só que ele tem a cobertura anual, o custo dele é anual. Você tem, por exemplo, o seguro. Um seguro, às vezes você paga em 2, 3, 4 parcelas sem juros, mas a cobertura ela é anual, né? O IPTU, a mesma coisa. Então, como cada coisa tem um prazo, um período de incidência financeira, né? E também de incidência de uso, acaba fazendo uma certa confusão, né? É assim mesmo. E aí o que a gente faz? A gente pega todos os gastos, traz uma base anual e depois traz uma base mensal. A mesma coisa é feita para os ganhos, né? Então a gente vai ter ganho de salário, por exemplo, que é mensal, e a gente vai considerar também férias, 13º, eventos que não sejam recorrentes, mas que a gente precisa considerar também no valor anual, para daí poder fazer o valor mensal, tá certo? Então, é o que eu estou dizendo aqui, que para fins de orçamentação não importa se os gastos acontecem no mesmo momento dos ganhos. Por exemplo, o 13º, estou dando um exemplo aqui, o 13º, que normalmente é recebido entre novembro e dezembro, é considerado para fim de orçamento junto com o IPVA, que é pago nos meses anteriores, né? Então, nesta aba, considere os valores anuais. A distribuição mensal de ganhos e gastos será definida conforme as datas de vencimento nas abas. Vai ter uma outra aba da escrituração. Lá sim é importante as datas. Aqui não, aqui é só para fins de orçamentação, tá certo? E aí, como isso aqui é feito para você, né, não é feito para mim, eu faço o meu, eu recomendo que você faça o seu também. O que eu indico para você, né? Você seja realista. Seja realista, seja franco consigo mesmo, tá? Seja realista com as suas informações para buscar uma evolução financeira consistente, tá? E corrigir eventuais desvios que podem gerar endividamento ou desperdício, né? Inclusive de aprimoramento financeiro. Então, às vezes as pessoas ficam vivendo num padrão de vida errado, e vai vivendo, e lá na frente ela percebe que ela está toda endividada, que ela está toda
comprometida, né? E aí não sabe como, né? Então aqui tem mais algumas informações, eu recomendo que você leia com calma, né? Nesse caso aqui, esse primeiro quadro aqui, olha que interessante, né? Como ele tem como essa aba tem várias informações, o primeiro quadro já é a conclusão. Então, de cara, você vai perceber se você vive acima ou abaixo do seu padrão de vida. Nesse exemplo que eu coloquei aqui de valores, essa pessoa hipotética aqui, ela está vivendo acima do padrão de vida. Então, existe uma mensagem aqui que é necessário ajustar o padrão de vida, buscando aumentar a renda ou diminuir os gastos com o objetivo de equilíbrio financeiro e, futuramente, conseguir investir. E aqui você tem a conclusão se seus ganhos são suficientes para fazer frente a seus gastos. E no quadro abaixo, que a gente vai ver também, a gente vai ter a memória de cálculo. Olha que interessante. Então, por exemplo, a pessoa vai colocar aqui o ganho líquido mensal, fixos ou habituais, salário ou média de ganhos mensais, inclusive aluguéis, comissões, seja lá o que a pessoa ganha, né? Então, se a pessoa ganha 2.550, ela está abaixo, né? Ela está vivendo, na verdade, acima do padrão de vida dela, e o ganho dela está abaixo da necessidade dela. Vamos supor que aqui, ao invés de 2.550, a pessoa receba R$5.000, por exemplo, que hoje é a faixa de isenção do imposto de renda, é um valor razoável, né? Olha lá, nesse caso, o padrão de vida, vai aparecer a mensagem, né? Nesse caso, o padrão de vida corresponde ao volume de gastos, e aí a dica, né? Invista o remanescente, tá certo? Então, além do salário mensal que está aqui, tem também valores anuais, por exemplo, fixos, né? Férias, 13º, eventualmente uma distribuição de lucro, royalties, seja lá o que você tiver de anual, daí você coloca aqui. Quando você colocar essas duas informações, a própria planilha já vai fazer o cálculo anual. Ela vai considerar isso aqui mensal vezes 12, né? E isso aqui ela vai considerar uma vez só e ela vai calcular o seu ganho líquido anual. Então, pessoa que ganha 2.550 mensalmente e mais 1.500 eventualmente aí uma vez por ano, ela tem um ganho líquido anual de R$32.100. Não é pouco dinheiro, perceba, tá? Não é pouco dinheiro. Aí tem a parte dos gastos. Vai ter dois tipos de gastos. Vai ter gastos anuais e gastos mensais. Os gastos anuais, eu acho que é a parte mais importante, porque muita gente não considera, né? É muito comum a gente ver assim, chegou a guia de PVA, e agora? Chegou o IPTU, e agora, né? Então, essa é a parte que eu considero a mais importante. Essa parte, tem até uma informação aqui em vermelho, ela vai vir oriunda de outras abas. Então, vamos ver, se você clicar aqui, ela vem de outra aba, tá vendo? Ela vem de outra aba, ela vem de outra aba, tá vendo? Então vamos ver de onde vem essas informações aqui, Eu tenho uma primeira aba que é utilidades. O que é aqui? São as informações relativas ao nosso consumo mensal. Utilidades é um conceito de gastos que você tenha, que sejam mensais, habituais, corriqueiros. Então, por exemplo, água, luz, telefone, internet. Em alguns municípios, como é o caso aqui em Guarulhos, o gás, né, que tem um gás encanado, né? Então, aqui você vai colocar as suas informações de consumo. Além do valor, você pode colocar aqui o valor que você tiver correspondente, né? Se você quiser, você pode colocar aqui as informações da sua conta. Por exemplo, o link, o número, né, do fornecimento, que às vezes você precisa para colocar pegar uma segunda via, o RGI, né, no caso, por exemplo, da Sabesp, né, que usa RGI também, o número de inscrição, no caso do IPTU, e se você quiser, se você quiser,
o login e a sua senha para você pegar uma segunda via de conta, né? Porque a gente percebe o seguinte, gasta-se muito tempo. A conta de água não chegou, aí até a pessoa achar onde que ela guardou a senha, até, né? Então aqui você consegue ter tudo isso num lugar só, para água, luz, telefone, internet, gás, ou você pode inserir linhas aqui e você pode colocar o que você quiser, ou só o valor, fica a seu critério. Aí também tem os dados de veículos. Então a gente vai preencher aqui com as informações relativas aos veículos, tá certo? Lembrando que isso não é para você, essas abas não é para você informar mensalmente, não é isso. O orçamento ele é um valor do ano, para você ter uma ideia de quanto você precisaria ganhar por mês para você fazer frente às suas despesas. Então não é um valor que mudou a conta tal, todo mês eu vou... Não precisa, é uma vez só. Então, estou dizendo aqui que essas informações serão usadas em outras abas. Estou dizendo também que gastos mensais habituais com veículos, né? Estamos falando de veículos. Gastos habituais, parcelas, seguro, combustível, não é aqui, vai ser na outra aba, na aba orçamento mesmo. Já vou mostrar para você. Estou falando que você pode incluir ou excluir linhas aqui, conforme a sua necessidade, tá certo? E aqui tem as informações dos veículos em si. Vamos supor que você seja responsável financeiro por um veículo que não está no seu nome, por exemplo. Eu pago o IPVA do carro do meu filho. Então você pode colocar aqui o CPF do seu filho para você eventualmente ter esse controle e você precisar buscar também o valor do IPVA desse veículo, né? Se for o seu CPF, você pode colocar direto o seu CPF. Aqui tem espaço para descrição básica, tá? Que carro? É um Gol, então eu coloco aqui, é um Gol, pronto. Aí você coloca o ano do Gol, a placa do Gol, o número do Renavan, né? Tudo isso vai ajudar você, quando for fazer o pagamento no banco, você já tem essas informações aqui para você já fazer o pagamento. Aí tem algumas colunas aqui que é o cálculo da Secretaria da Fazenda, porque o valor do IPVA já vem pela Secretaria da Fazenda do seu estado, tá certo? Então qual é o valor venal que eles consideram? Normalmente é perto da tabela FIPE, alguma coisa em torno de muito próximo da tabela FIPE, né? Mas tem aqui, eu coloquei alguns valores para simular o cálculo, tá? A alíquota do IPVA aí do seu estado. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, carro é 4%, moto é 2%. Eu acho que na Bahia, né, carro já é 2%. Então, aqui eu deixei à vontade para você poder colocar os seus valores. E aí ele já vai fazer o cálculo aqui, a planilha já faz o cálculo aqui do IPVA bruto. Então, por exemplo, se você tiver um carro de 100 mil, aí vai dar R$4.000 por ano de IPVA. A planilha já faz esse cálculo para você, tá certo? Se tiver desconto, você pode colocar aqui, tá? Então, vamos voltar lá no 100 mil. Daria 100 mil. Mais um zero, isso. Daria R$4.000 de IPVA. Digamos que a Secretaria de Fazenda aí, da Prefeitura, que seja, deu 10% de desconto. Então você vai pagar R$3.600 se você puder aproveitar esse desconto. Tá certo? Aí ele vai somando aqui para você. E tem também um cálculo que eu chamo de nossos cálculos, né? Que é mais ou menos o seguinte. No primeiro ano, quando for habitual, né, você pode colocar aqui o valor que você efetivamente pagou no ano anterior, para você no ano seguinte ter mais ou menos uma ideia do que vai ser. É sabido que de um ano para o outro a Secretaria de Fazenda ela muda o valor venal. Antes de divulgar os valores de IPVA, ela costuma divulgar uma tabela com o valor que vai ser considerado para o IPVA, e às vezes esse valor muda, às vezes aumenta 5%, às vezes diminui 5%, então tudo isso aqui é para você fazer a sua orçamentação, tá certo?
Se até pouco tempo atrás nós tínhamos, né, a figura do DPVAT, que era aquele seguro, né, que não existe mais, tá certo? Mas nós temos ainda o valor do licenciamento. Então coloca aqui o valor que for do licenciamento aí o valor que você for gastar, né? Não sei se muda de estado para estado, mas coloca aqui o valor que você for gastar, e aí a planilha vai calcular o seu custo com o veículo. Olha que legal. Então ela vai falar assim, você vai pagar tanto de PVA, mais tanto de PVAT, mais tanto de licenciamento, mais tanto de multa, se você for uma pessoa que habitualmente tem multa, né? Tem multa de trânsito, e aí vai dar o valor o custo anual do seu veículo sem você sair da garagem. Você não saiu da garagem, você vai ter esse custo anual para você pagar, tá certo? E aí vai ter uma outra aba, que é a aba imóveis. O que é a aba imóveis? Mesma coisa aqui, ó. Aqui você vai informar os dados relativos aos tributos dos imóveis, pode ser próprios ou alugados, se forem da sua responsabilidade o pagamento desses tributos, tá certo? E aqui mesma coisa, ó. Seja realista. Isso é para você, não é para mim, é para você. E aí, da mesma forma como no caso de veículos, para imóveis também, demais gastos, aluguel, parcela, seguro vai ser feito em outras abas, não é aqui. Aqui é só realmente o valor de impostos, né? Da mesma forma, inclua ou exclua linhas e colunas conforme a sua necessidade. Revise periodicamente as informações, normalmente uma vez por ano ou quando houver movimentação patrimonial, com interferência no IPTU. Então, por exemplo, eu morava numa casa que eu pagava R$500 de IPTU, agora eu vou morar em outra casa que eu pago 700. Então aí é legal você fazer essa revisão e ir colocando o valor aqui, tá certo? Aqui eu coloquei, a título de exemplo, tá, algumas informações de imóveis fictícios. Então, por exemplo, no município cidade A, município cidade B, mesma coisa, tem o login e senha, se você precisar pegar o IPTU lá no site da prefeitura. O endereço do imóvel, né? A inscrição municipal, que é a inscrição que aparece no carnê de IPTU, tá certo? O valor da parcela, né? Porque alguns municípios cobram 5 parcelas, outros municípios cobram 10 parcelas, enfim. Então você colocar aqui o valor da parcela e a quantidade de parcelas, para daí a planilha fazer o cálculo do seu custo com o imóvel no ano, tá certo? Se você habitualmente tem desconto, você coloca aqui o percentual, né? E ele vai calcular o líquido do IPTU. Adicionalmente tem aqui, normalmente tem uma data de vencimento fixa. Todo dia 27 tem que pagar o IPTU da casa tal. Então, aí já tem aqui para a gente usar essa informação lá na outra aba que eu vou mostrar em outro vídeo, não vai ser neste, tá certo? Então, a gente revisa aqui água, luz e telefone, tá certo? Não é sempre, por isso que eu coloco aqui, ó, revise periodicamente o valor, quando houver reajuste, por exemplo, tá certo? Veículos também. Quando você vai fazer uma revisão, quando você tiver principalmente compra ou venda de veículos. Então, esse ano eu tenho a mesma moto que eu tinha ano passado, então não tem muito que ficar revisando, tá certo? Imóveis é a mesma coisa, e daí a gente chega aqui no orçamento que a gente conversou. Então tem a parte de salário, de ganhos, que a gente já passou, já mostrou, né? E aqui tem esses dados aqui, eles são oriundos daquelas outras abas que a gente acabou de ver. Olha que interessante. E aí mostra aqui até em vermelho, que a gente não precisa digitar nada aqui, ele já traz das outras abas, tá certo? Lembrando que você pode adaptar isso à vontade, fica a seu critério. A recomendação é, você pegou a planilha, recebeu a planilha no seu e-mail, você faz uma cópia, preserva o original, faz uma cópia e na cópia você faz os ajustes que você achar conveniente, tá bom? E aí me fala depois, fala, mudei isso, mudei aquilo, para eu também poder aprimorar aqui. Além desses gastos que vêm das outras abas,
tem mais alguns gastos que a gente tem, né? Seria bom se não tivesse, mas tem, né? Por exemplo, seguros, né? Veículo e patrimonial. Então são seguros dos seus veículos, seguros de patrimônio, de seguro de vida, pode ser até eventualmente, tá? É um valor anual. Então você renovou o seguro no mês passado, quanto você pagou? Paguei 2.550. Então você coloca aqui 2.550. Essa outra linha é para entidades de classe, né? Por exemplo, eu sou contador, então eu pago o conselho nosso que é o CRC. Então aí eu coloco também o valor anual, tá? É isso mesmo que eu paguei, tá? Para poder conversar com vocês aqui, eu tive um custo junto ao conselho, tá certo? Então aqui está escrito, ó, informe conforme a sua situação, tá bom? E aí ele vai ter um valor anual de gastos, que é tudo isso daqui, ó. Então se eu for ter PVA de tanto, licenciamento tanto, IPTU tanto, eu vou ter esse valor aqui anual. Esse valor é anual. Algumas coisas eu pago, por exemplo, o CRC, você paga numa parcela, o IPTU pode ser em 12, o IPVA pode ser em 5, então aqui a gente está trazendo tudo para uma base única, que é uma base anual. Ah, e quanto que é mensalmente? Então vai estar aqui, ó, 6.900 reais, corresponde mensalmente a 575 reais. A planilha já calculou aqui para você, tá certo? O que é esse 13 aqui? Então aí ele até colocou aqui, ó, que essa informação 575 corresponde a 1/12 do item anterior. Não é a gente que calcula, a planilha já traz para você, tá certo? O que é esse 13 aqui? Esse 13 aqui é um número importante, a gente já vai ver como é que é esse 13 aqui. E aí água, luz, telefone, também está vindo das planilhas anteriores, tá certo? Está vindo tudo lá das abas anteriores, né? Tá certo? Aí daqui para frente são informações que a gente coloca. Então, por exemplo, qual é o meu gasto com alimentação? Gente, valores hipotéticos, tá? Não é nada que isso é certo, isso é errado, é isso ou não é isso. Valores hipotéticos para gente, para fim de exercício. Gasto com alimentação, isso. Aluguel, isso. Assistência médica, coloquei, ó, combustíveis, lazer, manutenção de veículos, manutenção predial, vestuário. Provisão mensal para outros pequenos gastos, tá certo? E aí eu chego aqui numa coisa que eu chamei de custo fixo mensal. Ó, que é somando tudo isso daí, chego no custo fixo mensal. Então, para esse custo fixo mensal, o que acontece? 575 eu gastei sem sair de casa, ou seja, 13% do meu custo fixo mensal, né? Ele é desses itens que a gente viu aqui, antes até da gente começar a sair de casa praticamente, já é esse daí. 2% de água, 3% de luz, né? E assim sucessivamente. Aluguel, R$1.000 em 4.595 vai dar 22% e assim sucessivamente. Então aqui a gente informa a nossa projeção de gastos conforme a sua situação, tá certo? Então aqui são basicamente 4 coisas, né? Tem a parte de ganhos, tem a parte das provisões que vem de lá, gastos anuais, os gastos mensais, né? Esses que a gente informou também que são anuais também, e daí os mensais. Olha que rico que é. E aí ele chega numa conclusão de que seu custo mensal é 4.595, mesmo que você todo mês não pague esse valor. Um mês pode ser que você pague 3, outro mês pode ser que você pague 6, mas o custo, né, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista econômico do dinheiro, é 4.595, tá certo? E aí esse valor a planilha traz aqui para cima, olha aqui que legal. Então gastos mensais 4.595 e
como a gente informou aqui os ganhos, 32 mil por ano, a planilha já calculou isso mensal. Então, eu tenho 2.675 de ganhos mensais. Então, obviamente, eu com esse ganho aqui, eu não vou fazer frente a esse gasto, a esse meu custo. Aí eu coloquei um valor aqui, tá? Vamos dizer que a pessoa ganhe 3.500, sei lá, né? Ainda não. Ah, vamos supor que a pessoa ganhe 4. Ainda não. Se a pessoa ganhar 4.500, aí já tem uma situação mais favorável para ela, tá certo? Então é isso daí que é o nosso cálculo do padrão de vida, né? O nosso break-even point, para a gente poder fazer uma gestão, começar uma gestão dos nossos valores aí, da nossa situação patrimonial, tá certo? Mais uma vez, cálculo de utilidades, veículos, imóveis, e aí sacramenta tudo aqui na orçamentação. Tá bom? Então, voltando no desenho lá da nossa figura, né? O break-even point é quando você consegue estar aqui 0 a 0 com o seu gasto, com o seu ganho. E aí, gostou? Bacana? É isso aí, coloca aqui no comentário tudo que você achou dessa planilha inicialmente. Depois eu vou fazer outros vídeos falando das outras abas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não é o nosso objetivo. Os vídeos já estão ficando longos, porque é muita informação, é bastante rico, né? Mas cada coisa vai ter que ser feita num vídeo separado. Tá certo? Então, muito obrigado e não acabou ainda. Veja o que mais que eu coloquei aqui para você. Valeu! Pois é, agora que eu já mostrei a base técnica e mostrei também a minha planilha, é hora de você ir para a prática, você começar a usar e, ao mesmo tempo, você identificar aqui nesse desenho, nesse gráfico, né, nessa ilustração, em que área que você está. Se você estiver na área abaixo, na área do loss, né, é o momento de você dar uma segurada nos seus gastos, de repente dar uma segurada nas suas dívidas, né, ou obviamente buscar uma segunda fonte de renda, ou fazer hora extra, enfim, mas fica claro que você tá ganhando abaixo da sua necessidade, né? Já se você tiver na parte superior, né, que é o ideal, o que significa? Significa que o seu rendimento, os seus ganhos estão acima dos seus custos. Então é o momento de você aumentar o investimento, daí sim, né, pensar em fazer uma reserva de emergência, ou de você conseguir aí aumentar seus investimentos, trocar de carro, né? De repente pegar uma partezinha desse ganho, né, desse residual, e fazer uma reserva para trocar de carro, trocar de moto, comprar um imóvel, né? Sempre olhando o endividamento. Isso a gente vai tratar em outro vídeo, tá? Mas eu acho que o grande desafio nosso hoje é a gente, numa coisa tão simples, né, num desenho tão simples quanto esse aqui, a gente conseguir se colocar, se identificar, né, para você poder se situar e saber o que é possível fazer, ou o que é necessário que seja feito. Tá bom? É isso aí. Obrigado por assistir até o fim. Se esse conteúdo foi relevante para você, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, curte, comenta e principalmente compartilha com outras pessoas que possam ter interesse no conteúdo desse meu canal, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!